E aí a gente foi gravar o caso do Lior e da Bar Livni, lá em Israel. São 2 personagens que estavam nessa segunda temporada dos Desaparecidos. Quando chegamos lá, ou melhor, quando nós estávamos indo para lá, eu falei pro Lior, eu falei, olha, eu soube que você tem esse grupo. Ele tinha um grupo no Facebook lá com alguns adotados, né, que estavam procurando pelas famílias no Brasil. Falei, a gente pode registrar algumas dessas pessoas, fazer um videozinho delas falando e tal. Chegar aqui a gente entrega em alguma emissora. A gente tem muitas pessoas que a gente conhece de jornalismo, reportagem Sim. de emissoras. A gente entrega. Quem sabe alguém queira fazer uma reportagem com isso. Para ajudá-los. Sim, claro. E aí o Lior colocou nessa página do Facebook deles lá, né? E aí foi o problema. Que ano que foi isso? Foi em 2017. E aí vocês foram... Aí a Vocês gente chegaram em Israel com um propósito para fazer... Só esses 2 casos. Só esses 2 casos. E aí vocês tinham, tipo, uma passagem de ida, outra de volta, e ia ficar uma temporada. Uma data lá. marcada. A gente ia ficar 15 dias lá para filmar tudo que a gente precisava, né? E aí eu marquei com essas pessoas, ele falou, o pessoal quer ir e tal, tem algumas pessoas interessadas em fazer esse registro, né? E a gente marcou numa praça na cidade, um frio desgraçado, a gente marcou numa praça porque era para ser rápido, né? Era para ser um negócio simples. Só que a gente achando que ia ficar, tipo, sei lá, 2, 3 horas fazendo. Vai chegar umas 2, 3 pessoas, né, para fazer, a gente registra e vai embora. A gente ficou 2 dias fazendo. Foram mais de 40 entrevistas. E aí, quando as pessoas começavam a falar, e a gente sem entender nada, né? Porque estavam falando em hebraico, poucos falavam inglês, ninguém falava. Só tinha uma que falava português e o Lior, 2 pessoas, que falavam que eles aprenderam a falar português para eles buscarem, resolverem a situação deles, né? Nossa. E aí eles acabaram ajudando as outras pessoas lá também. Eu sei que foram mais de 40 pessoas, a gente ficou 2 dias filmando com essas pessoas, e aí elas falando, ali em hebraico mesmo, contando a história e tal. Gente, era para ser um registrozinho de 2 minutos, 5 no máximo. Elas ficavam 40 minutos falando, 50 minutos, 1 hora falando e choravam. Em hebraico. Em hebraico, choravam. E a gente ficava emocionado por eles estarem emocionados, mesmo sem saber o que eles estavam falando. A gente ia descobrir depois, porque nós tínhamos uma tradutora. Só que ela não traduzia em tempo real. Ela sabia quais eram as perguntas, ia perguntando, as pessoas iam falando, e depois a gente ia pegar isso daí, ia, né, traduzir mesmo para poder colocar a legenda. Aí eu lembro que eu perguntei pra ela, eu falei, escuta, tem uma coisa errada, o pessoal tá se emocionando demais com isso, né? Porque pra mim era só quero encontrar, né? Pra mim tá tudo certo. E ela falou, não, na verdade o problema é muito maior, né? Porque assim, essas pessoas, elas têm traumas enormes na vida, né? Elas não sabem. Imagina você descobrir depois de 30 e poucos anos que você é traficado. Do nada você descobre isso um dia, você foi tirar um documento, sabe? Saiu para tirar documento e descobre que toda a sua vida é uma mentira antes daquele dia. Cara, Doideira, né? E aí essas pessoas emocionadíssimas contando, elas falavam quase que como um apelo, assim, sabe? Tipo, se alguém me conhecer, se alguém souber de alguém que se pareça comigo, avisa. Pelo amor de Deus, pode ser minha família, eles podem estar me procurando. Porque eles não sabiam em que circunstância. Uma pessoa de que idade falando isso? De 30 e tantos anos. Olha. 30 e tantos anos. Hoje eles estão tudo na faixa dos 30 e pouco, 40 anos. Caraca. Caramba. E aí eu falei, pô, tem coisa aí, né? Tem coisa aí. Quando a gente foi ver realmente as histórias traduzidas e tal, cara, não dá pra ser só isso. A gente precisa fazer outra coisa em cima disso. Aí a gente voltou em Israel, né? A gente fez uma série mesmo, com 14 casos, 7 episódios. E a gente voltou em Israel depois, 1 ano depois, filmamos mais coisas. E aí, quando a gente voltou de novo, aí descobriram que a gente ia de novo, tinha mais pessoas. Rolou um trabalho investigativo nesses casos, assim? Ou só a filmagem? Não, rolou pouco. Não. Aí é onde entra a questão do orçamento que você falou. Entendi. O orçamento não permitia que a gente conseguisse ir mais a fundo. Então era mais uma coisa das pessoas contando as suas histórias, documentos e tal, e tudo que eles traziam, que eles tinham investigado. Algumas coisas a gente investigava junto com o Major Claudino, né? Que era esse lá de Santa Catarina que eu falei, o policial militar. E tem a Lindalva Matos também, que é uma investigadora voluntária desse tipo de situação. Ela também ajudava trazendo informações, mas não era uma pesquisa muito profunda, infelizmente. Aqui no nosso chat, o Mike do Vale, ele comentou o seguinte: esse negócio de tráfico humano é real mesmo? Na TV ou em alguns meios de comunicação trata como exagero. Inclusive, esse comentário me lembrou um filme que foi lançado, acho que a respeito disso. Sounds of Freedom. É o Freedom, o Sounds of Freedom, Som da Liberdade.
E aí também, esse filme também foi tratado por alguns meios de comunicação como um exagero, como se fosse tipo super estimado o caso, né, do tráfico humano, tanto de adulto quanto de criança, não sei. E você que acompanhou isso de perto, você tem coisas que não se fala normalmente num jornal, na televisão, que você aprendeu lá? Lá em Israel? A respeito disso, a respeito do tanto Israel... Lá em Israel foi onde eu aprendi tudo, praticamente. É? Porque lá foi onde eu tive o primeiro contato com esse tipo de crime e com esse tipo de modalidade de crime, né? E ali você tem algumas nuances que são muito diferentes. Só que aí o mais interessante de entender, a partir dessa lógica, né, do tráfico de pessoas e o porquê que acontece, etc., é perceber que ele ainda existe. Ele não só não é uma lenda urbana, como muitos fazem crer que é, mas eu costumo dizer que eu acho que a mídia não fala tanto sobre porque é preciso se investigar mais. E a mídia também não tem muito recurso, né, nem muita possibilidade para se investigar, até porque para investigar mais você precisa ter alguns acessos políticos, né, porque geralmente tem muitas pessoas do meio político que estão envolvidas com esse tipo de crime. Caraca, porque, bicho. como Só você vai sair é com uma possível pessoa? dessa forma. Como você vai sair com uma pessoa? Só é possível dessa forma. Então, assim, todas as quadrilhas relacionadas ao tráfico de pessoas são quadrilhas que têm políticos, têm donos de cartório, têm policiais federais, ou tem pessoas que têm acessos dentro, né, de órgãos públicos, né? Alguém tem que facilitar. Não tem como. Alguém tem que facilitar. Ainda mais hoje com o advento da internet, essas, né, possibilidades todas. Se ninguém facilitar, não tem como você sair do Brasil com uma criança, né, nem com um objeto, se você quiser, né, sem ser verificado. Né, não tem como. Enfim, fica tudo muito claro. Né? Então, é preciso ter realmente todas as etapas do processo conectadas dentro de uma mesma quadrilha para que tudo flua, tudo aconteça. Tanto que algumas vezes dava errado, né? Se alguém tivesse de folga no dia que uma família ia sair daqui com uma criança, dava problema, né? Olha só. Todo mundo tinha que estar sabendo. Chegava lá na porta na imigração, Sim. aí se tinha alguém lá que não... A Silvia não foi hoje. Gente, meu Deus, só ela que tá sabendo, essa outra que tá aí hoje, que ela é nova, quebrou as pernas. Mas você também imagina que também tem no tráfico, né, de pessoas que eles colocam em container fechado e tem de várias enfia no formas. navio, cara. Cara, essas coisas eu costumava imaginar que era tipo no leste europeu, ou país tem tipo no- Oceania, uns O Brasil países tá assim. cheio, amigo. O Brasil tá cheio. Inclusive aqui dentro mesmo do país tem caso de tráfico de crianças aqui dentro que a criança nem vai pra fora. Viralizou um negócio do Marajó aí, uma época e Isso, tal. né? não. Então, mas existe mesmo. Eu quero falar sobre esse lance do filme, por que algumas pessoas e por que algumas áreas da mídia não trouxeram, né, mais luz para esse filme. Eu vou explicar por quê. Isso não começou aqui no Brasil. Ah, é. Não, o problema desse filme começou lá fora. O filme é ótimo, eu gostei, eu assisti. Tem algumas questões técnicas ali, mas é coisa da minha cabeça entendi. Mais que trabalha com cineasta. audiovisual. Isso. Né, a maioria das pessoas não vão notar, certo? Mas não tem a ver com a história do filme, tem a ver com questões técnicas e que são compreensíveis também, porque também é um filme de baixo orçamento. Claro. É um filme que não foi feito por grandes estúdios. Não é de Hollywood, né? Não. É dos Estados Unidos, mas não chega a ser do métier, né, de Hollywood. É do mainstream. Então, assim, tem algumas limitações que eu acho que comprometeram, mas pensando como história e como contexto, né, o filme foi, entre aspas, baseado em fatos reais. Eu digo entre aspas porque dizem que também há questões em relação ao agente que é retratado no filme, né, como sendo esse herói e tal. Há algumas questões, mas tudo que rola dentro do filme acontece de verdade, até de maneira muito pior do que está ali. Né? Acontece de verdade, de forma ali, acho que eles pegaram leve ainda até. Meu Deus. Né? Pegaram leve, tem vários tipos de casos que você ouve. Todo dia a gente ouve uma história, recebe uma história diferente no canal. Todo dia. Então, assim, o que eu acho que aconteceu com o filme foi que ele veio lá de fora com um estigma muito ruim, porque veio bem num contexto político, aquela coisa do Trump, naquela Sim. briga política lá de fora, né? O filme tem uma coisa ali daquela teoria canon ali nos Estados Unidos, né? Que tem essa coisa de teoria da conspiração, que algumas pessoas democratas ou de esquerda comem criancinhas ou O negócio traficam da pessoas. Hillary que saiu na época.
E aí o filme ganhou um ar político, e ele não é político. Até porque o crime de tráfico de pessoas ele não tem a ver apenas com política. Usaram pra militar, né? Usaram para militar, e aí Entendi. estragou o alcance do filme. Mas o filme é importante, né, como denúncia, como retrato de algo que realmente acontece, ele é importante, só que ele veio com esse estigma político, né? E se você tirar isso, você vai ver que é algo que, tipo, vale para todos, algo que realmente acontece mesmo em qualquer lugar do mundo, que não tem a ver com lado B, ou lado A ou B de política, tem a ver com pessoas, porque é um crime muito lucrativo, muito rentável, tá? E pessoas gostam de dinheiro, né? E aí tem gente que não tem limites, né? Tem gente que não tem escrúpulos, e aí chega ao mais baixo, né, para conseguir dinheiro. E isso independe, né, de lado político. A gente vê que em todas as esferas e lados políticos tem gente que não presta, assim como em profissões também, né? Em todas elas tem gente que não presta.